Muito bem, amada igreja, estamos aí mais uma vez no culto online, aí gravando essa mensagem, gravando esse culto, obedecendo as restrições. Claro, ainda temos a permissão de nos reunir presencialmente com um grupo ainda menor, apenas 30%, mas em função desse aumento da contaminação do Covid-19, nós achamos por bem não manter culto presencial por enquanto. Sabemos que a situação em Curitiba está crítica, então nós temos que tomar todo o cuidado. Vamos estar orando para Deus nos livrar, para Deus nos preservar a cada dia. Mas eu também creio que você aí em sua casa, junto com a sua família, pode ser também muito bem abençoado, abençoada, se realmente observarmos o nosso horário do culto, e entendermos que, mesmo à distância, espiritualmente estamos unidos como corpo de Cristo, como igreja. Eu quero dar início ao culto de hoje, lendo mais uma vez 2 versículos, aqueles que compartilhei hoje de manhã no devocional, Salmo 125, onde o verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Eles não vão se abalar, não é qualquer coisa, não é uma pandemia, não é alguma oposição, não é uma situação política, não é uma corrupção que vai nos abalar, não é o mundo no qual nós vivemos que vai nos afastar do nosso Deus, se nós de fato confiamos no Senhor. E tem uma outra palavra muito tremenda, que uma promessa diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Deus sabe também da nossa fragilidade, Ele vai cuidar para que o cetro, para que o reinado dos ímpios não permaneça, para que essa situação toda não permaneça, para que o justo não se desvie, porque Deus ama o justo, Deus conhece o coração de cada um, Deus quer que nós realmente tenhamos vitórias em meio a uma situação muitas vezes tão adversa, com tantas coisas acontecendo. Deus quer nos preservar, mas vai depender do nosso coração, vai depender o quanto nós confiamos no Senhor. Se de fato confiarmos no Senhor, então nós não seremos abalados. Deus abençoe. Vamos estar agora ainda orando, e em seguida acompanhar um momento de louvor. Pai de amor, eterno Deus, nós nos achegamos à Tua presença neste momento, te agradecemos de todo o coração por podermos estar mais uma vez cultuando a Ti, louvando a Ti, te adorando, reconhecendo que o Senhor é soberano, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que está conosco o tempo todo, o Senhor que nos dá a promessa de que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Ó Deus, que cada um de nós, cada membro da Tua igreja, aqui da Igreja Menonita Ágape, Senhor, possa permanecer fiel, não ser abalado, Senhor, mas continuar firme nos caminhos e nos propósitos que o Senhor tem para cada um. Nós oramos isso em nome de Jesus. Consagramos agora a Ti, Senhor, este culto, o momento do louvor, a palavra, também a ceia, Senhor, que será celebrada na casa hoje à noite. Abençoa-nos, Pai, faça-te presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos compartilhar do louvor, vamos estar ouvindo, né, e acompanhando em casa esse momento do louvor. Senhor, estamos aqui mais uma vez para louvar o Teu nome e engrandecer, Senhor, porque Tu és bom, Tu és digno de honra, glória e louvor. Queremos Te engrandecer, Senhor, por todos os dias da nossa vida. Pai, eu quero Te pedir agora que Tu venhas abençoar a cada lar, Senhor, e a cada pessoa, Deus, que está ouvindo esses louvores, Senhor, está ouvindo esse culto. Deus, venha abençoar as nossas vidas nessa noite. Toma o Teu lugar, Senhor, em nossas vidas. Tu és o nosso Deus, o Deus desse Brasil, Senhor, o Deus desse mundo. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, amados, nós queremos também meditar na palavra de Deus, e a palavra que Deus colocou em meu coração nós encontramos no profeta Isaías, capítulo 7, e eu quero ler do verso 10 até o 14. Isaías, capítulo 7, do 10 ao 14, diz assim: E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós somos gratos mais uma vez por esse momento em que podemos estar aprendendo da Tua palavra. Palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado em meu coração, que o Senhor também ministre cada coração, cada vida em sua casa. Ó Deus, que essa palavra possa realmente nos fortalecer nesse momento, em nome de Jesus, e que seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós estamos aí vivendo a época de Natal, estamos aí hoje já no segundo advento, o segundo domingo que antecede o Natal. E eu queria falar um pouco a respeito desse último nome que aparece aqui, quando diz: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. É sobre isto que eu quero falar um pouquinho. Emanuel significa Deus conosco, e o tema da mensagem: Deus conosco sempre. Deus conosco sempre. Nessa época de Natal, né, nós sabemos que as coisas mudam um pouquinho, o comércio está aí disposto para vender mais, mas nós estamos em meio a uma pandemia e muitas coisas mudaram do ano passado para cá. Essa expectativa, talvez, de muita festa está sendo, de alguma forma, sendo apagada, proibido de fazer muita festa, mas mesmo assim, nas casas, as crianças já estão assim na expectativa de um pinheirinho de Natal ou de uma árvore de Natal. Dizem que o paranaense fala pinheirinho, né? Os outros falam em árvore de Natal. Mas também, ao mesmo tempo, é uma época de reconciliação, é uma época de paz, que se transmite amizade, se faz festa, se tem alegria, se coloca alguns enfeites, monta-se um presépio de Natal, que eu acho tão bonito. Aliás, o presépio de Natal, ele traduz muito mais o sentido do Natal do que uma árvore de Natal. A árvore de Natal é bonita também, tem lá a sua tradição, luzes e assim por diante, existe um fundo histórico por trás disso. Mas o presépio de Natal está ali com aqueles animais, a manjedoura, o menino Jesus, os pais ali. Eu li esses dias, não sei se é verdade ou não, que na França, a França ela é muito famosa pelos presépios que eles fazem. Então tem atraído turistas de muitas partes do mundo, e alguns queriam proibir um desenho que foi feito há pouco tempo, usando apenas animais, um desenho animado que mostra o presépio de Jesus. Por que é que eles queriam proibir? Porque muitas vezes aparece a palavra Jesus, 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 o menino Jesus, e tem gente que não gostou disso. Eu não sei como é que vai ser, se é verdade ou não, mas o noticiário que eu li. Em todos os casos, ali no presépio nós celebramos, nós lembramos o nascimento do nosso Senhor Jesus. E agora, né, como é que ficam as confraternizações em meio a esse Covid-19? Às vezes nós também nos sentimos cercados por inimigos, assim como nós vamos ver agora no texto de Isaías. O rei Acaz estava passando por essa situação. Estamos muitas vezes aí sendo oprimidos por uma série de situações, estamos aí enfrentando brigas políticas a nível mundial por causa das eleições, estamos observando um aumento da violência cada vez mais, a corrupção se manifestando cada vez mais pessoas mais longe de Deus, a imoralidade parece que está tomando conta. Ao invés de Deus ser ensinado nas escolas, agora querem ensinar tantas outras coisas, aquilo que é baseado na cabeça, daquilo que as pessoas imaginam, daquilo que vai completamente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Quantos ensinos desses são contrários à Bíblia? Mesmo grandes homens
que talvez pregam a palavra de Deus achando que a Bíblia precisa de alguma forma ser reinventada. Então, nós estamos sendo bombardeados por tantas situações diferentes. A pergunta é, até que ponto nós vamos nos manter fiéis e até que ponto Deus está de fato morando, habitando em nós? Esse Deus conosco, Ele quer permanecer conosco para todo sempre. Mas vamos lá, vamos olhar um pouco esse texto que nós vimos aqui com relação ao rei Acaz. O Senhor continua a falar com Acaz por meio do profeta Isaías. O que o rei Acaz fez? Qual é a história do rei Acaz? Nós encontramos um pouco da história dele em 2 Crônicas, capítulo 28, mas também em 2 Reis temos algumas coisas. O rei Acaz, ele foi o pai do rei Ezequias, sobre o qual eu preguei na última vez, há 3 semanas atrás. E sempre nos reis de Israel ou nos reis de Judá, está lá bem claro, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias foi um rei que começou a reinar com 25 anos e ele fez o que agradava, o que era reto aos olhos do Senhor. O pai dele, o rei Acaz, começou a reinar com 20 anos, reinou por 16 anos, e diz bem claro, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. O rei Acaz, ele se desviou completamente, ele construiu outros altares, ele construiu outros postes ídolos, ele construiu imagens de escultura, ele sacrificou os próprios filhos dele no fogo, coisas que os gentios faziam, os pagãos faziam aquilo. Nós sabemos também que a tribo de Israel e a tribo de Judá já estavam separados, o norte e o sul. Acaz era rei sobre o sul. O lar dele, o reinado dele estava lá em Jerusalém, e agora de repente ele se vê cercado por 2 inimigos. 2 inimigos. Imagine só, um dos inimigos que estava cercando Jerusalém, que queriam tomar a cidade, que queriam acabar com o rei Acaz, era o próprio rei de Israel, o rei do norte. Entre eles sempre havia guerras também, havia brigas. E junto com o rei da Síria, o rei de Israel, junto com o rei da Síria, eles fizeram um conchavo e eles foram lá para atacar o rei Acaz de Judá. O que Acaz faz? Ao invés de clamar a Deus, ao invés de buscar a Deus, ele vai buscar a ajuda de quem? Do rei da Assíria, que fica mais ao norte. O rei da Assíria que tinha destruído, que mais tarde vem a destruir toda a nação de Israel. Ele manda presentes para o rei da Assíria, ele tira os utensílios do templo, utensílios de prata e de ouro, e ele manda lá para o rei da Assíria, vem aqui, me ajuda a lutar contra Israel e contra o rei da Síria. Mas infelizmente aquilo não valeu nada, o rei da Síria nem gostou da brincadeira e também não foi ajudar o rei Acaz. E o profeta diz, até quando você vai brincar com Deus, até quando você vai abusar de Deus, da paciência de Deus? Mas Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de pactos, e Deus ama o seu povo. E Deus diz para Acaz, apesar de você ter feito tudo isso, se afastado de mim, pede um sinal, eu quero ajudar vocês. Deus está se propondo a ajudar, ele diz, pede um sinal. Pode ser qualquer sinal na terra, no céu. Quantos sinais Deus já tinha dado? Só para lembrar que para outros reis, para o rei Ezequias, o sinal que Deus deu que o sol iria voltar 10 graus. Quando José orou, o sol parou. Nós temos tantos sinais. Gideão, a lã úmida num dia pelo sereno e a grama seca depois, a grama úmida e a lã seca. São tantos sinais que Deus dava. Diz, pede um sinal e eu vou provar que eu vou te ajudar. Mas sabe o que Acaz faz? Acaz diz, não, eu não vou provocar, eu não vou tentar a Deus. Uma hipocrisia total. Está tentando se esconder, ele corria atrás de outros deuses, ele pensava, se eu pedir um sinal a Deus, talvez vou ter que obedecer alguma coisa, mas eu não quero fazer isso. Então está dizendo, eu não quero tentar a Deus. Na realidade, ele não queria nem ouvir a Deus, ele não quer sinal. Então Deus diz o seguinte, já que você não quer o sinal, então eu vou te dar um sinal. E o sinal que eu vou te dar é que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. O Senhor mesmo há de dar esse sinal. Alguns teólogos ficam questionando se esse sinal era já para os dias do rei Acaz ou lá mais para frente.
aqui nós vemos claramente que é uma profecia dada a Acaz, mas também uma profecia que vai muito além dos dias de Acaz. Talvez o maior sinal que podemos imaginar sobre a face da terra. Uma mulher sem ter nenhum envolvimento, nenhuma relação com o homem, engravidar por meio do poder do Espírito Santo, para trazer à terra o nosso Deus, para trazer salvação para a humanidade. O Deus encarnado em forma de ser humano para estar vivendo conosco, para viver entre nós, para nos trazer salvação. Uma virgem, uma jovem, o termo aqui fala de uma jovem moça que ainda não estava casada, ela iria dar à luz a esse menino. Que milagre, impossível, segundo a ciência, uma mulher engravidar sem ter tido uma relação. Mas a outra questão é que Jesus, ou seja, o Filho de Deus, ele não poderia nascer como consequência de um relacionamento com o homem. Não poderia ter um pai biológico, porque todos nós herdamos o pecado, nós todos herdamos as consequências lá do pecado original. Todo ser humano, sem exceção, ele já vai nascer condenado à morte. Por quê? Porque o pecado está dentro dele. Não tem como fugir disso. É bíblico. E para Jesus nos salvar, ele não podia ter pecado, ele não podia herdar o pecado original. Então Deus tinha que fazer algo diferente. Maria foi apenas aquilo que é chamado e falado às vezes de uma forma mais simplória, como barriga de aluguel. Ela apenas se ofereceu como serva para dar à luz o Filho de Deus. Esse foi o papel de Maria, uma serva obediente a Deus, uma serva temente a Deus, seja feito conforme as palavras que o anjo anunciou. E aí Jesus viria e ele seria então aquele que viria a salvar a humanidade. Se nós olharmos o texto lá em Mateus capítulo 1, versos 20 a 20, aliás, 20, verso 20, a segunda parte, diz assim, quando José soube que Maria estava grávida e ele estava pensando em deixar Maria, o anjo veio e falou para José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Está aí se cumprindo em Maria exatamente o que Deus havia profetizado, falado por meio do profeta Isaías. Emanuel, o Deus conosco, por meio da Virgem Maria. Esse é o maior milagre que nós podemos imaginar. Jesus nos visitando, o Filho de Deus estando conosco para trazer a salvação, para estar para todos sempre em nosso meio. O nome dele, como já mencionei, é Emanuel, que é Deus conosco. E o rei Acaz deveria confiar nessa palavra de Deus. Ele era para confiar, mas ele não confiou. Ao invés de confiar em Deus, ele preferiu fazer as coisas do jeito dele. E pelo fato de não ter confiado em Deus, o que aconteceu? Se nós continuarmos lendo o capítulo aí, nós vamos ver que mais tarde a cidade de Jerusalém, Judá é invadida, ela é destruída. A cidade de Jerusalém, ela é destruída. Infelizmente, por não obedecerem, por não darem ouvidos à voz de Deus. E essa profecia do Deus conosco, na realidade, ela reflete algo muito além apenas daquilo que Jesus veio cumprir. Esse Deus, ele sempre queria estar conosco. No passado foi anunciado a vinda, foi prometido o Filho de Deus, foi prometido que ele viria a ser o Messias. E isso nós vimos sendo cumprido exatamente no texto de Mateus, como nós já vimos. E quando isso veio a se cumprir,
quando Jesus estava com o seu povo, quando Jesus estava ali pregando as boas novas, quando ele estava pregando o reino dos céus, quando ele estava pregando o arrependimento, né? Muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas acreditaram, mas quantos não aceitaram? Esse Deus prometido, esse Deus conosco prometido lá atrás, ele agora se torna carne, agora ele está habitando, agora ele está ali junto com o povo, ele está aí debaixo dos olhos deles, daquelas pessoas, mas eles novamente, maioria, não quis ver, não quis ouvir. E sabem, um pouco antes de Jesus ser crucificado, alguns dias antes da Páscoa, Jesus está no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém, e só 2 vezes a Bíblia fala que Jesus chora. E Jesus olha para Jerusalém e diz ali que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele diz, se você soubesse Jerusalém, se você soubesse o que é necessário, o que é preciso para receber a paz, mas você não quer, você não quis. Jerusalém, se você soubesse o que vai acontecer na sequência, novamente, o povo não quis saber desse Deus conosco, não queria saber do sinal, não queria saber desse Jesus presente entre eles. E nos anos 60, aliás, nos anos 70, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, não ficou pedra sobre pedra, aquilo que Jesus havia profetizado. Milhares morreram quando Jerusalém foi tomada, milhares foram mortos. Por quê? Porque não queriam ouvir esse Deus conosco. E Jesus, que queria realmente estar com eles, ele simplesmente chora. Ele simplesmente chora. Deus quer estar conosco. Antes de Jesus ir embora, antes de voltar aos céus, no Monte das Oliveiras, conversando ali com os seus discípulos, dando as últimas instruções, versículo 20, Mateus 28, o que é que ele diz? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias eu vou estar com vocês. Ele promete que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que Deus quer fazer, é isso que ele quer estar conosco. E hoje, no presente, Jesus está conosco, ele está no nosso meio, ele está entre nós. Ele quer nos livrar da opressão do inimigo, ele quer nos livrar das nossas enfermidades, ele quer nos livrar de sermos contaminados, quem sabe, por esse vírus que está aí. É claro que alguns, infelizmente, foram contaminados. A gente sabe que Deus também tem um propósito em tudo isso. Enfermidades, às vezes, têm propósito. Todos nós vamos morrer um dia, não tem como, um de uma forma, outro de outra. Mas nós temos que continuar confiando no Senhor, sabendo que é o Senhor que está no controle. Aconteça o que acontecer. E quando nós temos esse Deus conosco, então nós vamos experimentar uma vitória com toda certeza muito, muito maior, incomparavelmente maior do que aqueles que não confiam em Deus. Infelizmente, muitos não querem, muitos preferem seguir os seus próprios passos, muitos querem fazer aquilo que é mais agradável a eles próprios. Nós estamos hoje vivendo um mundo onde cada vez mais heresias estão sendo pregadas, sendo infiltradas. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas vão apenas querer ouvir aquilo que lhes agrada. E é o que está acontecendo hoje. Não querem mais esse Deus conosco. Falta temor a Deus. Mas aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus, com toda certeza serão inabaláveis, assim como o Monte Sião. Com relação ao futuro, Jesus quer estar conosco por toda a eternidade. Ele estará conosco aqui na terra enquanto existir, enquanto durar esta terra. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas depois ele continuará conosco. Aliás, nós vamos estar com ele por toda a eternidade. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos. A partir da segunda vinda de Jesus estarão com ele todos aqueles que atentamente aceitaram o convite dele, todos aqueles que realmente convidaram Jesus a estar com eles
durante os dias aqui sobre a face da terra. E Jesus também nos deu muitos sinais. Assim como desde a época do Antigo Testamento sempre foram dados sinais para que o povo estivesse alerta, para que o povo tentasse para a ação de Deus. Deus nunca vai fazer alguma coisa sem antes se revelar. A questão é o quanto nós estamos atentos à palavra, à mensagem, à admoestação de Deus. E Jesus deu vários sinais. Basta ler Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, todos os sinais que Jesus deixou. O que vai acontecer nos últimos tempos. Ele diz, olhem como a figueira, quando ela floresce, quando as folhas ficam verdejantes, é porque o verão está próximo. Da mesma forma, olhem todos esses sinais ao redor de vocês, então vocês sabem que o fim está próximo. Quanto ao ano, dia, mês, ninguém sabe, mas o tempo está próximo. Então, atentos aos sinais. Se nós olharmos o Apocalipse, nós temos ali as 7 famosas cartas escritas às 7 igrejas, e em todas elas, no final, está bem claro, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E lá são 7 situações diferentes, 7 igrejas diferentes. Então nós temos que ler, temos que estudar, temos que estar atentos, temos que estar antenados a tudo isso e não deixar simplesmente as coisas acontecerem. É confiar em Deus. Ele está conosco, Ele quer estar conosco para todo o sempre. Estamos vivendo, para concluir, claro, já todo mundo sabe disso, estamos cansados de falar e vivenciar, quantos planos tiveram que ser mudados em função dessa pandemia. As Olimpíadas de 2020 em Tóquio tiveram que ser transferidas para 2021. O Congresso Mundial Menonita estava programado para 2021. Mesmo assim, eles acertaram, ou seja, eles concordaram em postergar para 2022, porque ainda não se sabe muito bem o que pode acontecer em 2021, porque o planejamento é muito grande, é um congresso a nível mundial, envolve mais de 60 países. Mas mesmo assim, não estão parando de trabalhar, de organizar, e muitas coisas estão sendo feitas a nível de igreja, a nível de congresso mundial, porque confiam que Deus está conosco, Deus está no controle. Então vamos continuar confiando em Deus, porque aqueles que confiam em Deus sabem muito bem que Ele está conosco o tempo todo. Precisamos nos despertar, não ter medo e continuar fazendo a nossa parte. Hoje é dia de ceia. E a ceia, ela nos faz lembrar o quê? Que Jesus está conosco. Eu quero ler o texto que nós encontramos em Lucas capítulo 22. Verso 14 diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus pega 2 elementos, ele pega o pão, ele pega o cálice, ele diz: cada vez quando vocês celebrarem a ceia, cada vez quando estiverem reunidos como o corpo de Cristo, cada vez ao comerem do pão, beberem do cálice, vocês vão lembrar que eu estou com vocês. Façam isto em memória de mim. Façam, não é para fazer de conta como se fosse, mas eu estou com vocês, estou no meio da ceia, eu estou ali com vocês. Vocês vão comer o pão simbolicamente representado, aliás, representando o meu corpo, e no cálice está representado o meu sangue. Então eu estou com vocês, apesar de serem os símbolos da ceia, mas espiritualmente Jesus está conosco. Que bênção, que maravilha! É um sinal que nós temos. É um sinal que nós temos que preservar.
É uma prática que todo cristão tem que realizar constantemente, para lembrar que Jesus está conosco. E quando terminar a vida aqui, quando Ele voltar, quando Ele vier para arrebatar a sua igreja, a primeira coisa que vai acontecer nos céus, nós estarmos celebrando com Ele a ceia, e aí definitivamente, por todo sempre, na eternidade, estaremos com Ele e Ele estará conosco. Nós queremos orar, queremos consagrar os elementos que você também tem em sua casa, que possa estar ali tendo um momento de comunhão e ser abençoado por nosso Deus. Quero orar. Pai de amor eterno Deus, somos tão gratos pela promessa que o Senhor deu há 700 anos já antes de Cristo, que Jesus viria, que seria o Deus conosco, o Deus que anda conosco a cada dia. Quando Jesus veio, Ele deixou bem claro, Ele prometeu, e nós sabemos que Ele cumpre, que Ele está conosco todos os dias, para todo sempre. Obrigado, Jesus, porque podemos confiar em Ti. Perdoa quando muitas vezes vivemos a nossa vida de uma forma talvez indiferente, talvez achando que o Senhor não está conosco, muitas vezes tomando as nossas próprias decisões, muitas vezes não atentos aos sinais, muitas vezes não atentos à Tua palavra, muitas vezes não atentos à mensagem que o Senhor tem para nós. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Ó Deus, e faz com que cada dia mais estejamos vivendo a Tua presença em nosso meio. E agora, Senhor, nós agradecemos também por esses elementos, pelo pão e pelo cálice, o suco de uva, representam respectivamente o Teu corpo e o Teu sangue. Obrigado, Senhor, porque deixaste esses dois elementos tão simples, Senhor, para não esquecermos que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, Senhor, muito obrigado. Abençoe cada lar, cada família, abençoe, Senhor, cada membro, cada um que vai estar participando, tomando a ceia em sua casa, Pai, em nome de Jesus. Purifica-nos e dá-nos cada vez mais entendimento para discernirmos o corpo e o sangue de Jesus. E agora nós abençoamos este pão, representando o Teu corpo, abençoamos o cálice, representando o Teu sangue por meio deste suco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?